Beleza, estamos ao vivo com mais uma live do quadro de FIIs, análise de fundos imobiliários. Hoje é dia de falar sobre imóveis e a gente vai analisar ao vivo e na prática o maior fundo de shoppings da nossa bolsa, que é o XP Malls, que é gerido e administrado pela XP, logicamente. Beleza? O fundo tem 4,5 bilhões com B de valor de mercado e negocia uma média de 16 milhões por dia. Esse dado aí bem forte aqui do mercado pro mercado de fundos imobiliários. Tá? É bem raro um fundo imobiliário negociar mais de 10 milhões por dia, ao contrário de ações, né? Ações aí que se tu pega as mais negociadas, elas negociam centenas de milhões todos os dias. Tá certo? Estamos falando de novo de um fundo imobiliário de tijolo, tá? Na última análise a gente viu o de FIIs, né? Na última análise de FIIs a gente viu o BTLG11, que também é um fundo de tijolo, ou seja, investe em imóveis reais. O que muda entre os dois é que o XPML11 é do setor de shoppings, enquanto o BTLG11 é do setor de logística. Beleza? E aí, porque é um FII de tijolo, a gente tem que ver, lógico, quais são os imóveis que tem dentro do fundo, que tem 18 shoppings, já falando aqui do XPML11. Tá? Um número parecido com o número de imóveis que tem o BTLG11, beleza? Com a diferença que eu falei que no caso aqui estamos falando de shoppings. O investidor de FIIs, ele vai preferir um FII de shopping ou um FII de logística, que inclusive foi uma das perguntas já que o pessoal já mandou. Tá? E a resposta é que não é nenhum dos dois. Eu até vou responder depois qual setor que eu acho que tem mais potencial de longo prazo. Mas o que é legal justamente aqui para quem participa das lives e eu escuto o podcast depois, é que vê a comparação justamente entre esses setores que tem similaridades e diferenças na taxa de vacância, de ocupação, tem algumas diferenças. E a gente vai ver aqui nesse conteúdo raiz com profundidade. Eu trouxe o relatório aqui do XPML11 e também do VISC11, tá? Pra gente dar uma olhada, talvez eu até olhe o do BTLG11. Mas o certo é ter um de cada setor. Então agora a gente estava falando, né, até 2 semanas atrás estávamos falando dos fundos de logística, analisamos os maiores aí, quem tiver interesse depois vai lá no podcast para assistir, que tem bastante aprendizado. E agora vamos pegar um de shoppings, talvez na semana que vem também um outro de shoppings, mas aí a gente vai ver com o que vocês mandam, né? Quem escolhe aqui é o pessoal que está na lista aqui tanto do Instagram, que vocês mandam pelo direct ou pelos stories ali. Tem o pessoal da lista de e-mails, da lista de WhatsApp, que eu nem tá captando mais, é só uma lista mais antiga ali dos que a gente tem, né? Já estamos há 3 anos no digital aqui. E vocês pedem por lá, tá? Então continuem pedindo lá, se for o caso, para analisar mais um de shopping. Se não, eu tô vendo que o pessoal tá pedindo bastante FII de papel já também, que faz tempo que a gente não analisa. Aí a voz do povo é a voz de Deus, tá? Mas hoje a gente vai falar de XPML11, MLE, tá? E como de costume, eu sei que o pessoal vem e depois escuta o episódio. O pessoal vai chegando pelos anúncios, às vezes é um pessoal bem iniciante, então sempre que eu falar FII, é da sigla Fundo de Investimento Imobiliário, e Fundo de Investimento Imobiliário, os que a gente conversa aqui, são os fundos que são negociados em bolsa, na nossa bolsa de valores, e ao investir nesses fundos imobiliários, tu está expondo a tua carteira de investimentos, o teu dinheiro, a imóveis espalhados pelo Brasil inteiro, no caso do XPML11. Tá? Tem vários fundos imobiliários aí que são menores, que tem só 1, 2, 3 imóveis, que para diversificação não é tão bom assim. Tá? E não só isso, também tem vários fundos que negociam aí no mercado com menos de 1 milhão de negócios por dia, ou com valor de mercado muito baixo, poucos imóveis. Tudo isso são pontos aí de atenção para quem vai investir. Tá? O XPML11 a gente vai ver aqui que ele está um pouco caro, né? Quando se vê os fundamentos de preço deles, né? Quando analisa o FFO Yield, quando analisa o Dividend Yield, até que está bem bom, mas principalmente o indicador de preço, o valor patrimonial, a gente vai ver que ele tem um pouco de sobrepreço ali, mas isso acontece normalmente com os fundos imobiliários e com as ações, que são os mais negociados, tá?
porque eles são mais seguros, mais sólidos. Ele é administrado e gerido pela XP, que tem bastante crédito no mercado. Então ele está sendo negociado com preço sobre valor patrimonial de 1,03, ou seja, um prêmio de 3% sobre o valor do patrimônio líquido. Eu vi aqui que alguém mandou a pergunta, eu sempre lembro aqui, tá? Já tem algumas perguntas aqui. Cadê aqui? Ó, por exemplo, perguntando se eu invisto em XPML11. Eu não vou responder agora, mas só mostrando, tá? Quem quiser mandar a pergunta, é na caixinha de pergunta ali por baixo. Se manda nos comentários, às vezes eu não vejo os comentários porque tem anúncio rodando e as pessoas vão entrando e saindo e acaba ficando para trás, tá? Então quem manda na caixinha depois ali no final da live, depois da análise, eu vou responder a pergunta de vocês, focando nas perguntas, lógico, aqui que tem a ver com investimentos e com fundos imobiliários principalmente. Beleza? Manter o foco aí na aula. E continuando para os iniciantes, né? Quem deve investir em fundos imobiliários, assim como para ações, tá? Só tendo um pouco de diferença porque o setor de fundos imobiliários ele abrange apenas imóveis, né? Então tu está diversificado só dentro do setor imobiliário, e o que não é ideal, o ideal é ter um pouco dos dois. Mas quem deve investir em FIIs, da mesma mentalidade que o investidor de ações, deve ter o foco no longo prazo, ou seja, investimentos para 5 ou mais anos. Lembrando que eu sempre prefiro até que seja de 10 ou mais anos, tá? Para poder lidar com a volatilidade e já saber que vai ter bastante volatilidade nesses dois mercados. Mas um ponto positivo dos FIIs comparado ao mercado de ações é que ele é um pouco menos volátil, tá? Mais fácil de entender, porque justamente é só um setor que tem ali dentro, né? Enquanto que em ações é um setor muito amplo, inclusive com o setor imobiliário dentro do setor de ações, tá? Anotei ali que também a gente vai ver aqui que as administradoras dos FIIs, inclusive, têm ações negociadas em bolsa. Então, tu pode investir no setor imobiliário através de ações da JHSF, da Allianz Sonai, não, da Alus, né? Que é resultado justamente da gestão da Allianz Sonai com o BR Malls, que aconteceu no ano passado. E que eu era investidor de BR Malls e hoje sou investidor de Alus, tá? Então, desses shoppings que tem dentro do XPML11, eu ganho também alguma coisa, porém não através do XPML, mas sim através da administradora, que é a JHSF em alguns shoppings, mas no meu caso, eu sou investidor de ALUS3, ALUS3 é o código, que é foi a fusão da BR Malls com a Allianz Sonai, tá bom? Mas daí a gente pode falar dessas ações aí na live, no quadro de análise de ações, tá? Que até tem um pouquinho mais de conhecimento porque eu já invisto há bastante tempo aí em BR Malls. Então quem deve investir em FIIs, investidores de longo prazo, e também quem tem conhecimento para entrar na renda variável. Quem não tem conhecimento para entrar em renda variável tem que investir de forma passiva ou então com alguma assessoria que confie muito, tá? Se não, é melhor inclusive ficar em investimentos mais seguros, que não exijam que tu tenha tanto acompanhamento, tanto conhecimento. Tá? A renda fixa existe para isso. E aí, enquanto tu tá ali na renda fixa, tu investe em conhecimento para poder colher os benefícios de longo prazo que a gente tem aí no mercado de renda variável, que para quem sabe investir e sabe usar a volatilidade a seu favor, tem boas oportunidades para comprar boas empresas e bons imóveis por um preço bom aí, tá? O XPML11, a gente vai ver hoje. Eu não sei por que eu tô falando XPMLE. É alguma coisa que depois eu vou saber por quê. Tá? A abordagem e mentalidade de investidor de FIIs é de longo prazo. E a vantagem aqui dos FIIs para os imóveis físicos, que eu trago aqui, né, que é justamente o que chama bastante gente que vem do anúncio de fundos imobiliários, é justamente que os fundos imobiliários eles não têm tu não paga 12%, 10% de corretagem sobre o aluguel que tu recebe. Tá? Tu não paga imposto de renda, esse é o principal benefício de investir em fundos imobiliários, é esse inclusive, que é que tu não paga imposto, 0% de imposto de renda sobre os dividendos recebidos, e os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% do seu lucro por lei, tá? Então basicamente tu recebe a maior parte da tua rentabilidade por investir em fundos imobiliários, ela vem dos dividendos, e esses dividendos são isentos. No caso aqui do XPML11 é um dividend yield de 9,4% ao ano, tá?
E se alguém aí tiver imóvel físico depois, da outra live tinha mais gente, o pessoal botou embaixo aí mais ou menos o quanto que estava tirando por mês com os imóveis físicos. E dá para comparar, lógico, tudo em percentual, né? Mas basicamente aqui em Florianópolis se consegue uma taxa de 0,3% a 0,4% de aluguel líquido por mês, sendo que normalmente as pessoas que investem em imóveis físicos, elas se financiam para comprar esses imóveis, acabam comprando só um imóvel físico para investir o dinheiro delas, então elas não estão muito diversificadas. Esse um imóvel físico, se o cara fica de olho grande, ele ainda não quer pagar a taxa para a corretora para economizar os 12%, vai se incomodar cuidando de inquilino, às vezes fica sem locar e aí tem que ficar vendo se baixa, se não baixa, se investe no imóvel, ou seja, gasta muita energia cerebral para ter menos diversificação, para ter menos retorno, mas claro, se é tem investimentos imobiliários físicos aí que a gente sabe que são oportunidades mais claras, né? Até principalmente para pessoas que têm acesso a linha de financiamento boa. E se tu vai pegar uma taxa de crédito boa, pode fazer toda a diferença nessa decisão de investimento. Porém, falando de renda, tá? E aí justamente porque os FIIs são ideais para quem já está nessa fase de usufruto, né? Para quem quer os dividendos mensais, porque os nossos boletos são mensais. Então, é o mercado ideal para quem quer se aposentar como investidor de verdade é o de fundos imobiliários. Existem outros investimentos com recorrência mensal de pagamento, mas os fundos imobiliários te dão mais liberdade porque é negociado direto em bolsa, tem liquidez, é fácil de entender, tá? E é o que vai te dar o maior retorno líquido mensal. Então, de 0,3%, se a gente comparar com o dividendo mensal do XPML 11, que é 9,4%, a gente traz ele para mensal aqui, fica 0,0783%. Quase, se pegar a base como 0,3% aqui dos imóveis físicos, o dobro de renda investindo em XPML 11 e com uma carteira mais diversificada de shoppings espalhados pelo Brasil inteiro. E Luiz mandou boa noite ali. Boa noite, Luiz. Boa noite, pessoal aí que mandou, que eu não vi. Depois botem a cidade aí de onde vocês estão falando, que eu também esqueci de perguntar, que eu gosto de ver sempre, tá? Apesar de ter pouca gente aí hoje. Mas enfim, o dobro da taxa de dividendo mensal, o que faz toda a diferença se tu quer viver de renda, porque isso significa que se for o dobro mesmo, significa que tu vai precisar o dobro. Se tu for investir em imóveis físicos, tu vai precisar do dobro do investimento para conseguir a mesma renda mensal que tu precisa, tá? Então aqui, vamos pegar aqui, eu já vou botar a pergunta na tela aqui porque encaixa bem aqui na... Afonso, boa noite, de São Paulo. Saulo, boa noite. KP Fleck, boa noite. Eduardo, de Araçatuba, boa noite, tamo junto. Deixa eu já responder a pergunta aqui que mandaram dos dividendos, que sempre tem. Cadê? Vixe, deu alguma coisa aqui que não tá aqui. Mas enfim, a pergunta clássica aqui é sempre quanto que eu preciso investir em XPML 11 para receber 10 mil reais em dividendos ou 5 mil reais em dividendos, né? A fórmula é sempre a mesma, tá? O que vai mudar justamente é a renda mensal, que tu vai justamente dividir essa renda mensal. Então, se a gente quer saber aqui, vou usar o exemplo de 10 mil, dividido pela renda mensal, que é 0,783%, lembrando que por cento significa que tem 2 zeros ali, então é 10 mil dividido por 0,00783%. Tá? E aí, com isso, a gente vai chegar no resultado aqui, 0,0783, que é necessário para tu investir, em XPML 11 para obter 10 mil reais mensais em dividendos, na média, com base na taxa de dividendos dos últimos 12 meses, o que pode aumentar levemente para cima ou para baixo aí, mas tu precisaria de 1.277.000 reais aproximadamente. Então, se tu tivesse isso com base na taxa de 0,78 ao mês, para conseguir essa taxa com um imóvel físico que pague 0,4% ao mês, a conta é a mesma coisa, 10 mil
dividido por 0,004. Então tu precisaria de 2.500.000 para ter a mesma renda mensal que viria de um único imóvel. A taxação dos dividendos já está inclusa aqui, lógico, mas viria de um único imóvel que te geraria mais dor de cabeça, tá? Então eu sempre chamo a atenção para isso, porque não é para dizer, né? Às vezes as pessoas acham que, nossa, descobri uma coisa nova, então eu vou vender meus imóveis físicos e vou investir em fundos imobiliários. Mas não é assim que se movimenta com os teus investimentos, né? É melhor se movimentar devagar. Mas assim, as pessoas que têm 3, 4 imóveis, inclusive são clientes comuns de consultoria, que não está com a agenda cheia agora, tá? Para depois o pessoal vem perguntar. Curso também não está com a agenda cheia agora, infelizmente eu não estou com tempo para organizar a turma e tal. E estou pegando só o orgânico e os clientes que já são, tá? Mas quando for abrir eu aviso por aqui, claro. Mas considerando tudo isso aqui, o ideal é quem tem 3 imóveis físicos, 4 imóveis físicos, começa vendendo um. Primeiro começa a investir em fundos imobiliários com pouco dinheiro, né? Por exemplo, XPML 11 a gente consegue investir nele com R$120, comprar uma cota. Tá? O custo do aprendizado é muito baixo. Então se tu vai decidir vender um imóvel para comprar fundos imobiliários e começar a montar tua carteira, começa primeiro sem vender nenhum, vê o que tu acha, mas se tu souber o que tu está fazendo, tu vai gostar, por causa dessa diferença de renda. Investe em conhecimento, investe nesse aprendizado no começo, e aí depois sim, se tu quiser, veja dos teus imóveis qual deles tem a melhor oportunidade de venda, tá? Não se emociona. Para depois falar, vendi um imóvel, botei num FII aqui, que acontece, tá? Por isso que tem que falar com ele com calma e com bastante sabedoria, tá? A calma faz parte disso. Beleza? Então, com o XPML11, a gente precisaria de mais ou menos 1.250.000 para ter 10 mil em dividendos, enquanto que com o imóvel físico que paga 0,4% ao mês, líquido, né? Estamos falando dos líquido, tu precisaria de 2.500.000. E é aí que a gente vê como investir em conhecimento muda o patamar. Com a mesma quantidade de dinheiro, uma pessoa que tem conhecimento sobre finanças, sobre investimentos, ela vai conseguir fazer mais dinheiro com menos, tá? Mas para isso a gente precisa ter dinheiro, por isso que a gente tem que ir aportando com consistência, mas no longo prazo, lá na frente, vai fazer muita diferença o conhecimento que uma pessoa ou outra tem em rentabilizar o patrimônio que ela construiu no longo prazo, tá? E aí os FIIs são uma alternativa de investimento para longo prazo, como eu falei, 5 anos ou mais no mínimo, né? Porque tem volatilidade aqui e tem que saber o que está fazendo para... Se não vai vender, vai comprar, vai se emocionar e vai vender por medo e não vai dar certo, tá? Foco nos fundamentos, que é o que a gente vai falar agora, tá? O pessoal mandou mais algumas cidades aqui, deixa eu ver. Farroupilha, Rio Grande do Sul, Pedro Canário do Espírito Santo, maravilha. Ô Jefferson, cheguei na live agora, hoje meus FIIs caíram quase 2%. Bom ver, é mais um dia normal na vida do investidor de renda variável. Segue o jogo. O que importa é quais são os teus FIIs. São bons? São ruins? Tá? Se caiu e são bons, depende do quanto cair, pode se virar uma oportunidade. Subiu muito, não são tão bons assim, pode ser uma oportunidade de venda. Tudo depende do preço. A gente tem que comprar bons fundos por bons preços, tá? E no caso da XP aqui, vamos analisar os fundamentos aqui, que começando pela taxa de administração, que é um fundamento a ser analisado em qualquer fundo imobiliário, tá? Que é característico dos fundos imobiliários, porque não temos isso no mercado de ações, é 0,75% ao ano aqui o da XP, tá? Enquanto o do VISC11, que eu já vi que mandaram as perguntas ali na comparação, é de 1,2%. Então 0,5 anual que fica a mais para o VISC11. Porém, além da taxa de administração, a gente tem taxa de performance também, que no caso do VISC11 é 0, e no caso do XPML11 é 20% sobre o que exceder o benchmark. O benchmark nada mais é do que a comparação que o regulamento do fundo traz ali para essa comparação, que é, no caso de XPML11,
IPCA mais 6%. Tá? Então, se o IPCA fosse 10%, a taxa de performance, a base de comparação, seria 16%. IPCA mais 6, 10 mais 6, 16%. Só para trazer na prática aqui, que é interessante, né? Sempre para ensinar aqui um caso prático. Nos últimos 12 meses, o XPML11 subiu 25%, bota na conta aí. Então, se a taxa de performance fosse ser cobrada exatamente hoje, que não é o que acontece, ela é cobrada a cada 6 meses, e eu não sei qual foi a última data de corte, tá? Mas se ela fosse cobrada hoje, só para a gente ter aqui um aprendizado, seria uma diferença de 9% entre um e outro, tá? Entre a rentabilidade do fundo XPML11 e o benchmark, que é IPCA mais 6, ou seja, 16%. Considerando nessa situação hipotética que o IPCA foi 10%, tá? Nos últimos 12 meses o IPCA está bem abaixo disso, tá? Então, se pegar dos últimos 12 meses, vai dar até mais essa taxa de performance que eles cobraram. Mas nessa diferença de 9%, 2% sobre essa diferença superior que o fundo deu sobre o benchmark vai ser cobrada a performance. E aí vai dar... Pô, eu peguei o 9% aqui, aí me complicou. Mas vai dar... mais ou menos 2%, 1,82%, tá? Que é o 0,009, 1,82? É isso aí. 1,82% ia ser, então, mais do que a própria taxa de administração, no caso do XPML11 aqui, nos últimos 12 meses, ele ganhou mais dinheiro na taxa de performance do que pela taxa de administração. Beleza? O ideal que a gente quer para o investidor, lógico, é que essas taxas sejam as menores possíveis. Porém, se o fundo está fazendo um bom trabalho, não tem problema pagar a taxa para ele. Tá? Se alguém vai te ajudar a ganhar mais dinheiro do que a média no mercado, tu quer mais é pagar para essa pessoa mesmo te ajudar. Tá? Desde que seja justo e desde que o resultado líquido no final seja mais vantajoso para ti. Tá? Então essa aí é a taxa de performance explicada. Vou voltar para o roteiro aqui. Tá? O número de cotistas do XPML11 também é um dos maiores da Bolsa, 464 mil cotistas no XPML11, com um dividend yield anual de 9,4, mensal já falei, adaptei aqui de 0,78, até calculamos os dividendos, o investimento necessário para receber 10 mil em dividendos. Tem 18 imóveis, tá? Que são esses aqui, já vou mostrar na tela, para vocês entenderem aqui a diversificação do negócio. Então olha só, com R$114 hoje, isso aqui é a participação de cada imóvel, que são os nomes dos shoppings, ó. E aí cada um desses shoppings, a participação que ele tem dentro da carteira total do fundo. Então, ó, 17% é do Catarina Fashion Outlet. Então 17% do investimento do fundo em imóveis, ou seja, a cada R$100, R$17, né? Lógico, a porcentagem, está investido no Catarina Fashion Outlet, Shopping Cidade Jardim, Shopping da Bahia, Estação BH. Então olha só a diversificação que tu tem ao investir nesse fundo imobiliário, que tu consegue com R$114 hoje em dia. Tá? Uma boa diversificação aí. E com R$1.000, ficou uma coisa na tela aqui, e com R$1.000 tu já consegue comprar 5, 6 fundos imobiliários aí e diversificar a tua carteira entre vários setores diferentes, logística, shopping, prédios comerciais, dívida, né, os fundos de papel, e receber dividendos de forma mais diversificada, com menos taxas do que em imóveis físicos, tá certo? Então, como eu falei, até para quem quer começar a aprender a investir, tratar esse investimento inicial como um curso de aprendizado, mas botar a grana, porque tem coisa que a pessoa só aprende quando está andando mesmo, tá? E se não quiser começar com XPML11, quiser começar com XFIX11, que é um fundo de índice, mas eu sempre aconselho a começar. Se tá com medo, vai com medo mesmo. Deixa de comer uma pizza aí algum fim de semana, deixa de sair para jantar algum dia e começa a investir em fundo imobiliário, em ações, com um pouquinho, para saber, para conhecer o mercado e descobrir se é para ti, se não é para ti, tá? E depois mantém essa rotina de economizar e investir, e caso não seja para ti, começa e permanece com a maior parte da alocação em renda fixa, mas, como eu também ensino sempre aqui, é interessante, principalmente para quem tem
uma predisposição, né? Normalmente se o pessoal se interessa por ações, por renda variável é porque gosta, e tem boas oportunidades ali para quem sabe o que está fazendo, tá? E ao mesmo tempo não é só por isso, né? Eu sempre falo também que o investimento que a gente bota aqui e o tempo que a gente gasta analisando, investindo dinheiro, ele não é em vão, ele não é só para aquilo. Porque auto-investir em imóveis, auto-investir em ações, tu não está simplesmente entrando num sisteminha, botando um código e comprando. Não se tu está fazendo, não se tu está investindo de verdade da forma correta. Tá? Mas se tornar um investidor vai muito além disso. Tu sabe do próprio negócio da empresa, né? As empresas que tu acompanha, tu acaba lendo, deveria, né? Ler os relatórios, saber o que está acontecendo. Tem sempre um relatório da administração que fala sobre negócios ali, tá? Alguns relatórios são bons, alguns são confiáveis, alguns não são tão confiáveis, mas tudo é experiência adquirida aí. Então, principalmente para mim, como administrador e empresário também, né? Me ajuda bastante. Tudo que eu aprendi no mercado de ações me ajudou bastante, a questão contábil das coisas, tá? Então, é não só investir para construir a tua aposentadoria, construir a tua liberdade financeira, mas tem o ganho de conhecimento ali que ele se espalha para outras áreas da tua vida também, tá? Tu acaba virando um investidor, um homem de negócios, vai ter mais conhecimento sobre os fundamentos para investir em empresas, para investir em imóveis, tá? E aí, com o passar do tempo, tu vai se tornar especialista aí nos setores, principalmente nos setores que tu preferir, que tu for investindo, né? É por isso que vale a pena tu botar o pé e começar a investir, porque com o tempo tu vai saber cada vez mais, com o tempo tu vai se sentir cada vez mais seguro na renda variável e cada vez mais apto para comprar certo, montar com a tua carteira certa e permanecer estável, né? E permanecer tranquilo na jornada aí de investimento em renda variável, porque a volatilidade realmente atrapalha muito, pega no estômago ali principalmente de quem não sabe o que está fazendo. Beleza? E o preço por valor patrimonial, que é o principal indicador de preço do mercado de fundos imobiliários, tá 1,03, ou seja, um prêmio de 3% sobre o valor do patrimônio líquido do fundo. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é ruim, tá? Porque, inclusive, XPML11, como eu falei, subiu 25% nos últimos 12 meses. Então, estava sendo negociado com mais do que 10% de desconto sobre o valor patrimonial e hoje está sendo negociado com um prêmio de 3%. Tá? Por mais que o fundo seja bom, seja diversificado, ele não está mais tão barato. Tá? E o preço ele é um fator importante na hora de investir. Então não é só saber se é um emprego. Muita gente, inclusive, eu vejo aí na internet, né, que fala muito sobre a empresa, mas passa às vezes um podcast inteiro, um vídeo inteiro sem falar de preço. Então só fala, as vendas aumentaram muito, a equipe de gestão é muito boa, fizeram tal coisa, tal turnaround, sei lá o que na empresa, alguma mudança na gestão. Só que tudo isso, primeiro que é tudo narrativa, né? Já começa por aí. Só investir com base em fatos isolados que não dizem respeito a preço, não dizem respeito a resultado de longo prazo, tem muita narrativa aí, tem que tomar cuidado. Tá? Que as próprias empresas elas investem em construção de narrativas para supervalorizar os seus ativos. Né? Pelos canais de mídia aí, seja Infomoney, seja Brasil Journal, seja Valor. Tá? As empresas têm meios ali também de influenciar o mercado para supervalorizar ações. Em alguns períodos tem que tomar cuidado, tá bom? E deixa eu voltar pro negócio aqui. O PVP. Mas enfim, o PVP é muito importante no mercado imobiliário porque, diferentemente do mercado de ações, é só um setor. Então, e o setor imobiliário é um setor que não tem como tu criar muita rentabilidade mudando uma forma de gestão, porque no fim das contas é tudo imóvel. É diferente de uma empresa, por exemplo, de energia elétrica comparada com o Facebook, né? ou outras empresas de tecnologia, outras empresas de serviço, que podem ter um retorno muito maior sobre o valor patrimonial. Tá? Pensa em uma empresa, por exemplo, em uma empresa de serviço, uma empresa de consultoria. Pega a empresa de consultoria que eu presto consultoria para as pessoas. Qual tem mais chance de dar um retorno sobre investimento maior? A empresa de consultoria ou o fundo imobiliário de shopping, ou qualquer fundo imobiliário? É lógico que o maior potencial de retorno vai ser das empresas de serviço,
tá? Que tem pouco custo, que vendem produtos com mais valor, mercados que não são tão consolidados, tão antigos quanto o imobiliário, tá? Então, no caso de empresas de tecnologia, empresas de serviço, o PVP ele não vai ter uma importância tão grande, tá? Porque essas empresas conseguem alavancar os resultados muito acima do valor patrimonial, dependendo do tipo de produto, de serviço. Agora, para imóveis, um PVP acima de 1 já é um pouco complicado, tá? Raul Gaeta perguntou: FIIs de papel agora é uma boa? Nunca generalizar, né? Não dá nem para responder essa pergunta. FIIs de papel é uma boa? Bons FIIs de papel, sim, tá? Em uma carteira diversificada de fundos imobiliários sempre vai ter espaço para alguns FIIs de papel, tá? Mas não é tipo, FIIs de papel agora é uma boa? Não, a pergunta tá errada. Raul Caf, você prefere XPML11 ou HSML? Depois eu vou dar uma olhada no HSML, tá? Mas eu já não... Beleza, então. Vamos pro próximo aqui. Eu já anotei aqui no roteirinho que eu tenho que falar. Sobre o que, né? Tanta coisa. Tanto aprendizado. Quem tá gostando aí, já dá o like. Às vezes eu esqueço de pedir no começo da live. Tá? Se tem algum amigo, familiar que vocês conhecem e vocês querem que eles aprendam a investir com alguém independente, tá? Que aprendam a investir da forma correta, com segurança, com base em fundamentos, investir de verdade, pega o botãozinho ali também e recomenda para o amigo, que ajuda bastante o projeto aqui, tá? Conteúdo de graça, vocês podem até ver, né? Não tô nem... Faz muito tempo que não abre vaga para o curso, para consultoria, é um projeto de longo prazo isso aqui, e eu venho com toda a independência, o conhecimento que eu tenho, que eu adquiri aí trabalhando no mercado, me especializando, tá? Me certificando para poder falar aqui, ensinar vocês aí a investir com independência, com segurança nas melhores empresas, os melhores imóveis do Brasil, beleza? Então depois manda um salve ali pro amigo e fala para ele me conhecer e aprender a investir direito, tá? Mostrei já a diversificação mais ou menos do fundo e agora eu quero mostrar aqui a alavancagem do FII, tá? Tem algumas pessoas que perguntam que não sabem que fundos imobiliários podem se alavancar, ou seja, que eles podem se endividar. E aí eu vou mostrar para vocês aqui dentro do relatório da XP o tamanho da alavancagem do XPML11. Alavancagem, antes de mais nada, é dívida, tá? Então aqui, ó, isso aqui é o resultado do fundo. Ele mostra o resultado, esse é o relatório de abril, ele traz o resultado de março, do acumulado do ano, que até agora teve 3 meses, tá? E o acumulado de 12 meses. Às vezes pode ter alguma divergência entre os relatórios, tá? Os relatórios gerenciais, que são esses aqui, que é esse aqui que eu estou mostrando. E é pra gente ver aqui o que caracteriza, por que é ruim um FII estar alavancado, é porque vem no resultado aqui, não que seja sempre ruim, né? Se tu se alavanca para fazer um bom investimento, não é uma má dívida, tá? Mas como as taxas aqui depois eu vou mostrar para vocês, são um pouco caras, tá pesando um pouquinho aqui no resultado. Então, ó, 10% do resultado, mais ou menos, ó, de 47, 44,2, é despesa financeira paga com juros, tá? Isso em março. Aqui também tá próximo de 9%, ó. E para saber quanto de alavanca tem que representa isso, nada mais é do que saber o tamanho do passivo do fundo. E aí a gente vem aqui no site Fundamentos, tá? Que eu sempre recomendo aqui para quem está começando a investir agora. Fundamentos é um site bom para analisar FIIs. Esse aqui também, ó, Funds Explorer, Clube FIIs, Status Invest também, tá? São todos sites que vocês podem usar aí para... Ah, deixa eu mostrar aqui o negócio, né? Cadê? Ó, então aqui. Esse é o... Não, esse aqui é o JHSF, aqui. Então, ó, ativo 5 bilhões, 5,1 bilhões. O patrimônio líquido é o ativo menos o passivo. Então, se a gente pega aqui o ativo, que é 5,139 menos... Esse aqui é o tamanho do passivo, tá?
e o tamanho do passivo comparado ao ativo total é o tamanho da alavanca da dívida da empresa, ela é 14,34% alavancada. Não é uma alavancagem muito alta, tá? Mas acima de 20% já começa a ficar pesado, principalmente porque as taxas da dívida estão aqui, ó, bem pequenininha. E aqui está o fluxo de amortização. Olha o tanto de juros que o XPML11 vai pagar até 2033, que são esses dois títulos de dívida aqui, ó. Tá? Até lá vai pagar centenas e centenas de milhões. E para quem está acompanhando o podcast depois, que é a maioria das pessoas, as dívidas aqui do XPML11, eles pagam, o fluxo de pagamento que eles têm que fazer é mensal, sem problema, porque o fundo tem recorrência mensal também, não é um problema, isso é normal. Mas as taxas altas aqui, tá? Então a gente está vendo aqui IPCA mais 7,3, IPCA mais 6,9, CDI mais 2,75. E quem ganha esse dinheiro são justamente os investidores de CRIs, né? Dessas dívidas. Tem gente ali que ganha aquele dinheiro ali também. Quem investe em FII de papel ganha dinheiro dessa forma aqui. Por isso que tem espaço na carteira de todo mundo aí, tanto FIIs de tijolo quanto FIIs de papel. Apesar de eu pessoalmente preferir fundos imobiliários de tijolo. Tá certo? Vamos em frente aqui. Diversificação entre os shoppings, já falei. Vou mostrar a taxa de vacância aqui, a evolução para vocês. Também, que é uma coisa interessante aqui dos fundos de shopping. A gente pode ver que a variação de um mês para o outro, ó, ela é baixa. A taxa de vacância é essa aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Essa cor é essa aqui, 4.9, 4.9. Estava em 4.9 em março do ano passado e está em 4.7 em março desse ano. É uma taxa boa, uma taxa baixa. Isso é a taxa de vacância, ou seja, está mais de 95% ocupado. E é o que eu sempre falo, ao contrário de narrativa, de dizer, de ver o relatório do fundo para ver se o gestor acha que aquilo é bom ou que aquilo é ruim, o maior indicador que uma empresa ou que um imóvel ou que um fundo imobiliário pode te dar, né, de que se ele é bom ou se ele é ruim, são justamente esses fundamentos aqui. Não adianta nada falar que a coisa é boa se vai ver a taxa de ocupação e ela é baixa, ou ela está caindo muito rápido, tá bom? Da mesma coisa empresas, né? A gente vê muita empresa aí nos relatórios trimestrais usando várias formas diferentes aí de calcular receita, calcular lucro. E, né, eles usavam muito aquele GMV na época das empresas de varejo online, Magazine Luiza e tal. Então tem que tomar cuidado com as narrativas. Por isso que eu gosto sempre do quê? Dos gráficos, dos números, da contabilidade. Que apesar de muita gente ter medo, né, achar que tem que ser muito inteligente, a verdade é que não tem nada de difícil né, a maior dificuldade é ter a visão profunda do negócio como um todo, mas a parte contábil, a parte de taxa, a parte de números, no mundo dos investimentos, como já ensina Benjamin Graham, ela não é e nem deve ser difícil. Então se alguém já chega para ti, isso inclusive é um problema para muita gente, né? Muita gente, até que tem dinheiro, acha que para fazer mais dinheiro, para ganhar muito dinheiro, precisa ter uma estratégia muito louca, muito difícil, que não pode ser fácil, mas o jogo é muito mais psicológico e de raciocínio lógico do que de contas avançadas de matemática, tá? Dividend yield nada mais é do que uma taxa, é o quanto a empresa pagou de dividendos dividido pelo valor de mercado. A taxa de ocupação também é uma divisão. Tudo é ou divisão ou uma multiplicação, tá? Então não fiquem com medo disso não. E aí a taxa de ocupação é uma boa taxa de ocupação. Inclusive eu vou aproveitar para responder uma pergunta agora, perguntando de logística, né? FIIs de shopping ou de logística, essa aqui, ó. Então, se prefere FIIs de shoppings ou de logística? E aí, primeiro de tudo, é que não é nenhum e nem outro, tá? O ideal, uma carteira correta de fundos imobiliários, tu vai ter bons fundos de shoppings e bons fundos de galpões logísticos ou de imóveis logísticos, né? Do setor logístico. Não só disso, também de papel, de prédios comerciais, hospitais, escolas, tá? Buscar diversificar, mas de uma forma geral, eu no Brasil, né, se tivesse
para não fugir da pergunta, se tivesse que apostar daqui a 20 anos, qual é o setor que eu acho que vai dar mais retorno médio por ano? É difícil, empate. Então não vou dizer nenhum nem outro. É que os shoppings, eu prefiro de shoppings por causa da... que a variação da taxa de ocupação, da taxa de inadimplência, ela é menos volátil. Tá? Mas a gente viu, por exemplo, vai depender do que vai acontecer, não tem como, é um chute muito forte para daqui a muito tempo. Beleza? Mas eu gosto dos dois setores e cada setor vai ter a sua especificidade. O setor de logística sofreu muito menos na pandemia, por exemplo, tá? Enquanto o setor de shopping sofreu muito mais. Da mesma forma, no longo prazo, o Brasil tem essa questão dos shoppings serem muito mais... É diferente o setor de shoppings aqui no Brasil, ele é mais atrativo para o cliente e, consequentemente, para o investidor também. Né? No Brasil, os shoppings eles são fechados, eles normalmente são em regiões boas, normalmente eles não são só shoppings para comprar, né? Quando a gente vai investir em REITs lá fora, a maioria dos shoppings eles não são iguais aqui. Os shoppings aqui do Brasil eles trazem uma segurança que a gente não tem tão facilmente na rua quanto em outros lugares, né? Principalmente em shopping aqui, como por exemplo na Bahia, no Rio de Janeiro, em lugares mais perigosos, os shoppings eles dão uma sensação de segurança. Então as pessoas, elas, mesmo com as compras online arrebentando aí, os shoppings eu acredito que no longo prazo eles vão continuar sendo é um setor bem perene, tá? Porque a pessoa vai... Eu, por exemplo, podia comprar tudo que eu compro no online, mas eu gosto de ir no shopping, é bom para ver, provar as coisas, tá? Então eu acredito bastante aí inclusive o shopping que eu vou também é negociado só que é no VISC11, tá? Mas assim, tem que ter os dois. Bota 2 bons de shopping na carteira e bons dois FIIs de logística na carteira que tu não erra. Beleza? E a próxima pergunta, que já vai na mesma linha, né? Quantos FIIs de shopping recomenda ter na carteira? No mínimo 1, tá? No mínimo 1. E eu diria no máximo 3, até porque o mercado, a Bolsa Brasileira, não tem muitos fundos imobiliários de shopping que são grandes o suficiente para te dar uma segurança mínima ali na hora de investir, tá? Principalmente para iniciante. Então hoje em dia, deixa eu até ver aqui no Fundamentos, fundo de shopping que negocia mais do que 2 milhões por dia são apenas 7, tá? Então se tu pegar aqui desses 7 e escolher os 2 ou 3 melhores, tu já vai ter aqui esses fundos aqui, eles têm lógico, né? Tem que verificar quantos shoppings tem dentro de cada imóvel, tá? Não é só pegar 2 qualquer ali, tem que analisar a fundo, ver o que está mais barato. Isso aí é para quem já sabe, já vai investir diretamente em FIIs, né? Quem já sabe o suficiente para isso. Beleza? Mas de 1 a 3 fundos imobiliários de shopping na carteira, bem escolhidos, já vai te ajudar bastante. E aí tu vai ter mais FIIs além desses de shopping, né? Só que de outros setores. Próxima pergunta, XPML11 é um bom FII para iniciantes? Se levar em consideração os fatores ali que eu mencionei, da solidez, da segurança, o fato de ser o maior fundo imobiliário de shopping da Bolsa, de ser gerido e administrado pela XP, que é um banco gigante, né? Muito famoso, com credibilidade. Então, por causa desses fatores, ele pode ser bom para iniciantes desde que seja com o objetivo de aprendizado. Então, tu separa ali 120 pila, compra uma cota para tu ver se tu gosta, se não gosta. Agora, para aportar nesse preço com foco no longo prazo, falando do preço, né? Se é um bom FII para investir, ganhar dinheiro por esse preço, eu não acho que seja um mau investimento, lógico que não, é um bom fundo com bons imóveis ali, que não está sendo negociado com um super preço absurdo de caro, mas ele já está um pouco mais caro do que o VISC11, por exemplo, que eu analisei aqui também no podcast. Quem quiser ouvir o replay tem lá sobre o VISC11, que ao contrário do XPML11 está sendo negociado com um desconto de 7% sobre o valor patrimonial, tá? Enquanto que o XPML11 está sendo negociado com um prêmio, um ágio de 3% sobre o valor patrimonial, então está um pouco mais caro. Então nesse quesito de ser bom ou ruim, de se estar caro ou barato, eu não diria que ele é bom. Agora, quer botar R$120 para aprender, botar em um FII sólido, que tem um bom relatório para tu entender, nesse sentido, ele é válido, ele pode ser bom sim, para iniciantes. Deixa
Deixa eu ver a pergunta que o pessoal botou aqui. Com esse freio na Selic, os fundos de tijolo vão cair muito? Hora de aportar em papel descontado? Sempre é hora de aportar em papel descontado. Tá? Agora, com esse freio na Selic, tu disse que ela vai... A previsão agora ela cai menos do que iria cair, né? Isso afeta todos os investimentos de renda variável. Qualquer revisão de taxa de juros Brasil ou Estados Unidos que preveja que a taxa de juros vai ficar mais alta por mais tempo, ou que vai subir, né? A taxa de juros, significa que os ativos de renda variável vão sofrer. Tudo responde a isso no curto prazo, tá? No longo prazo vão ser os ciclos e tu vai fazendo o aporte. O ideal é tu investir, tu diversificar a tua carteira de acordo mais com o teu perfil do que buscando acertar esses movimentos de curto prazo. Principalmente para quem não é profissional, né? Quem não é profissional tem que ter uma estratégia bem sólida, repetitiva, claro, baseada em fundamentos, mas não ficar pensando, agora é hora de comprar ações, ou agora é hora de comprar FIIs, ou de comprar renda fixa, longa, pré, IPCA. Não, é melhor investir com base no teu perfil, até para tu ter menos gasto de energia, né? A gente tem tempo limitado, a gente investe para ganhar mais tempo. Então, se a gente for ficar pensando nisso, ficar esses loucos do mercado aí, que fica vendo... É justamente o que eu não ensino, né? Claro, tem que ter acompanhamento, tem que se inscrever para receber os fatos relevantes todos os dias nos e-mails, caso precisa ver o e-mail todo dia. Mas não precisa acompanhar cotação todo dia, não precisa ficar acompanhando notícia todo dia, tá? Mas precisa sim acompanhar os fundamentos, os fatos relevantes e, lógico, os relatórios de resultado, né? Os resultados é o mais importante de qualquer investimento em renda variável, né? E aí, se a pessoa não está pronta para isso ainda, vai para a renda fixa, investe em renda fixa ali, que não tem que entender muito, né? E durante esse período investe conhecimento para aos pouquinhos ir pisando em renda variável e diversificando a tua carteira. Tá? Mesmo que o teu perfil seja super conservador de renda fixa, tem que ter alguma coisa em renda variável, tem que ter alguma coisa no exterior. Tá? Porque são classes de ativos diferentes que vão responder de forma diferente em diferentes situações. Tá? Investimento no exterior vai te proteger de uma possível crise no Brasil. Investimento em ações vai te proteger de uma possível crise de crédito, seja em crédito público, que pode acontecer. Tá? Ver o que aconteceu na Argentina aí, o governo está fazendo déficit gigante. Eu vi um gráfico esses dias, inclusive, que mostrava que o gasto agora desse governo, o déficit público, né, passou o déficit público da pandemia, que justamente tinha a justificativa da pandemia para aumentar os gastos naquele período, né, que depois ele voltou ao normal. E agora o Brasil está realmente tendo déficits muito grandes e déficit gera inflação. Tá? Gera inflação. Inflação gera alta de taxa de juros, porque a taxa de juros é usada para combater a inflação. Ok? E aí as classes de ativos vão respondendo a essas coisas de formas diferentes. E se o governo gasta muito, chega lá na frente, o que acontece? Não consegue pagar a dívida. Se não consegue pagar a dívida, tem que renegociar. E aí, se sai notícia de renegociação de dívida, a tua parte de investimentos no Tesouro Direto vai sofrer muito naquele período, por exemplo. Tá? Se fosse uma crise de crédito público. Se fosse uma crise de crédito privado, como aconteceu recentemente também ali com Light, né, com Americanas, graças ao calote dessas empresas ali no final do ano passado, né? Se tu tiver crédito privado na tua carteira numa situação dessas, vai sofrer mais também. Enquanto que ações, fundos imobiliários, títulos públicos responderiam de uma outra forma. Então é por isso que a gente tem que diversificar. Se a pessoa é mais conservadora, vai botar mais em renda fixa, menos em renda variável. Mas um pouco em cada é importante para diversificação. Tá? Para modificar a volatilidade. É o único almoço grátis que existe dentro do mercado. Tá? Se tu investir em bons investimentos de forma diversificada, tu vai ter um bom retorno médio e vai diminuir a volatilidade média justamente por ter várias classes de ativos diferentes dentro da tua carteira. Última pergunta. XPML11 ou VISC11, qual é o melhor feed shopping para investir? Então, como eu estava falando aqui, enquanto o XPML11 ele tem um prêmio de 3% sobre o valor do patrimônio líquido do fundo, o que é um indicador de preço que diz que ele está caro nesse quesito,
o VISC11 tem um desconto de 7%, ou seja, negocia a 0,93 do valor patrimonial. Tá? Então, começando por aí, o VISC11 é um fundo imobiliário mais barato. O XPML11, como eu estava dizendo, é um fundo com pontos positivos. A taxa de vacância é baixa, os shoppings são de alto padrão, são diversificados entre o Brasil inteiro, tem bastante imóvel, bastante shopping dentro dele, 18 shoppings, mas o VISC11 não deixa a desejar nesse quesito também. Tá? Inclusive tem mais shoppings. O shopping que eu vou aqui em Floripa é do VISC11, que era o Iguatemi, agora é o Vila Romana, que eu mais costumo ir, né? E os dois são bem negociados. Claro, o XPML11 tem o dobro de negócios, mas o VISC11 tem 8 milhões de negócios diários, valor de mercado de 3,4 bi. É um fundo bem sólido também. O único ponto negativo do VISC11 comparado ao XPML11 é a cobrança, a taxa de administração, que é maior, tá? Enquanto que o XPML11 cobra a taxa de performance, enquanto que o VISC11 não cobra a taxa de performance. Então, meio que uma coisa acaba anulando a outra. E porque o VISC11 é mais barato, tá? 7% de desconto sobre o valor patrimonial contra 3% de ágio, no caso do XPML11, eu prefiro o VISC11 para investir nesse momento. E gosto bastante também do relatório do VISC11, tá? Fica a dica aí depois, quem quiser conhecer melhor, tanto o XPML11 quanto o VISC11, tem bons relatórios gerenciais para entender o que é um fundo imobiliário, ir lá e realmente ver quais são os imóveis, os gráficos que eles apresentam desses relatórios. Vale a pena conferir depois. Jean Dênio, estava em Floripa mês passado, fui nesse Vila Romana Shopping. Estavas aqui do lado de casa, então. Meus caros, foi muito bom conversar com vocês. Obrigado quem participou, obrigado quem mandou as perguntas aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Recomenda o conteúdo para aquele amigo, para aquela amiga, para aquele familiar que vocês querem que aprenda a investir com segurança, tá? O replay vai estar disponível essa semana ainda no podcast. Tem outros replays lá disponível para quem viu também esse conteúdo e gostou, tá? Para acessar, basta clicar o link do meu perfil aqui do Instagram, tá? Tem os replays todos ali no Spotify. No mais era isso, um grande abraço, valeu Jean, obrigado Luiz, eu que agradeço a presença de vocês aí. Boa noite, um abraço, tchau, tchau.